E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Videozinho bem simples, mas cheio da palavra, né, que é o mais importante. Eu queria falar de um assunto muito importante e às vezes talvez muito negligenciado, ainda mais nos dias atuais, onde nós temos um excesso do eu, né, um excesso de de eu saber tudo, ou enfim, o excesso do eu é perigoso. E aí, uma das formas que Deus usa para nos encontrar, para nos mandar uma mensagem que Ele precisa mandar, às vezes porque estamos duros e não estamos ouvindo, ou às vezes simplesmente é porque aquela pessoa já tem um conhecimento ou já vive alguma coisa que a gente não vive, e é uma pessoa próxima e Deus usa essa pessoa. Ela pode às vezes não ser muito próxima, ou às vezes ela é muito próxima, né? E aí a gente separa, né? É tipo, amigos. Hoje em dia, realmente, amigos de verdade, é uma coisa rara, né? Porque existem os colegas, existem os amigos. Amigos na palavra, ele tem um papel muito especial na vida da gente, se a gente permitir, né? Porque às vezes você tem bons amigos, mas você não dá ouvidos, ou não considera, por às vezes você se achar com mais conhecimento ou superior, enfim. Então, o que eu queria começar dizendo? Primeiro, né, essa parte de não confie na seu próprio conhecimento, na sua própria sabedoria. A própria palavra diz isso em Provérbios 16:3, e no 5 e 6, não confie no seu coração, confie no Senhor e não no seu próprio entendimento, né? No outro texto, em Provérbios também, vai ter muito Provérbios aqui, 16:18, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Né? O que ele está falando é exatamente esse egoísmo que eu comecei falando, de tipo, eu sei, eu que tenho informação, eu já li muito, ou eu sou uma pessoa de um status, né? Eu sou muito abençoado, às vezes uma pessoa de muitas posses, então, tipo assim, ela olha para uma pessoa simples e não dá ouvidos, mas o ter dinheiro ou ter sucesso, muitas vezes, não tem a ver com o fato de você ter mais intimidade com Deus ou não, né? Agora, também, lógico, não estou dizendo que as pessoas que têm muito dinheiro, têm muitas posses, também não é sobre isso, é exatamente o contrário. Independente de posição social, Deus fala. E aí a gente tem que dar ouvidos. Às vezes é uma pessoa mais simples que vai falar. Às vezes é uma pessoa, né, na sociedade, ou enfim, com grandes posses. Então, a gente tem que ter sabedoria, porque também nem tudo procede de Deus, né? E nem tudo serve. Então, lógico, a gente tem que ser sinceros com a gente mesmo, de não ser orgulhoso, né? Como aqui fala, a soberba precede a ruína. É algo sério. Outro texto, Provérbios 16:18-33, o orgulho leva a pessoa à destruição, a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem presta atenção no que lhe ensina terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz, né? E muitos amigos, às vezes, também não é um indicativo. A gente pode ter muitos amigos, lógico, né? Mas tem um outro texto em Provérbios que fala assim, o homem que tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas existe amigo
mais apegado que o irmão. Provérbios 18, 24. Então, existem aquelas pessoas que você pode considerar amigos ali, tá mais pra gente. O certo é a gente categorizar essas pessoas como colegas, e tá tudo bem, não quer dizer que elas, né, são inferiores ou coisa parecida, mas existe amigo mais apegado que irmão, o texto fala, em Provérbios 18 a 24. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não dá para ouvir qualquer pessoa, lógico, né? A árvore é conhecida pelos seus frutos, a palavra diz, né? Mas, não, como o próprio texto diz, não é questão de pessoa ter posses ou não ter posses, pessoa ser simples ou a pessoa ser super abastada. Abastada. Acho que é essa palavra, né? Se não for, só esquece essa palavra. Às vezes uma pessoa muito simples pode chegar e dar uma palavra de Deus para sua vida. E a Bíblia fala muito, tem muito texto, como eu já citei todos esses daqui, que fala sobre a questão do amigo. Em Provérbios 27:17 fala: como ferro afia o ferro, assim o homem afia seu amigo. Em outra tradução fala: amigo afia seu amigo. Porque você tem uma vida, eu tenho outra. Você tem experiências em algumas coisas que você já viveu em Deus e eu tenho outras. E você pode compartilhar comigo coisas que você viveu e me abençoar, me afiar. E eu, como estou fazendo agora, posso estar falando de coisas que está te afiando. E isso é bom que aconteça. A palavra fala sobre isso, né? A palavra diz sobre isso. Então, é bom que isso aconteça. Se você só está se ouvindo, eu já ouvi muita gente falando que não precisa de amigo, que já vi até liderança dizendo: eu não preciso de amigo, né? Só que ele está errado, biblicamente ele está errado, porque em vários lugares na Bíblia, às vezes era um apóstolo, às vezes era um servo de Deus, a Bíblia fala, às vezes era um amigo. Em várias situações, quando coisas estavam acontecendo na vida de alguém que estava errado, Deus usou um amigo para ir lá. E a pessoa que já não dava ouvidos para o Espírito Santo, porque ela está muito orgulhosa, e aí ela podia olhar para essa mensagem que Deus mandou através de um amigo e se corrigir. E alguns, amigo ou, vamos botar um servo de Deus aí, mas alguns escolheram não. Saul resolveu não ouvir o profeta de Deus. Ele ficou orgulhoso. E o que deu depois, né? Então, gente, é lógico que a gente tem que... nossa primeira fonte de informação que Deus quer para nossas vidas é a palavra e a oração, e buscar a Deus. Mas às vezes Ele vai usar pessoas. Quantas pessoas já foram usadas na minha vida? Várias. Graças a Deus por isso. E aí, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Em Provérbios 13:20. Aí entra uma coisa, uma área mais difícil, que às vezes você vai ouvir um negócio de um amigo, uma fala, que ela é muito agradável, ela é tipo: nossa, eu não tinha entendido isso da palavra, que legal, poxa, dê mais um passo. Mas às vezes Deus vai usar um amigo para confrontar. E aí tem um texto lá em Eclesiastes 6,14 que diz: um amigo fiel é uma proteção, e quem o achou descobriu um tesouro. Em Provérbios 17:17 diz: o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Aí, entrando nesse ponto de falar às vezes uma coisa que você não vai se agradar, né? Lá em Ezequiel 3:18-19, ele fala muito, a Bíblia fala muito sobre essa responsabilidade de Deus nos dar uma palavra, e se a gente não fala, a responsabilidade do não ter falado é nossa. Então,
Um amigo que está ligado à palavra de Deus, está ligado em Deus, às vezes ele vai falar um negócio que Deus mandou ele falar, que ele tá, meu Deus, isso vai machucar, ou vai até, sabe, vai ficar com raiva de mim, mas a gente tem mais responsabilidade com a palavra. E até porque a gente sabe que se Deus está mandando é porque é para o bem do nosso amigo, não é mesmo? Em Provérbios 27:6, um amigo às vezes pode falar algo que você não gosta. Porém, em Provérbios diz: fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Né? E tem uma outra tradução: leais são as feridas de um amigo. Né? Então essa parte ela destaca uma correção que mesmo que cause uma dor, mas é um sinal de que a pessoa se importa e deseja o bem do outro. Esse é um verdadeiro amigo. Jesus disse, se a amizade não fosse importante, Jesus não diria: já não os chamo mais servos, lá em João 15:15, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Ele compartilhava do que Deus falava com ele para os amigos. Ele estava compartilhando para os amigos dele. Ele estava dizendo: não chamo mais vocês servos, chamo amigos, né? Eu separei um outro texto aqui, mas acabei de perceber que eu não escrevi na frente o que é, tá? Uma outra, e muita coisa pode vir, às vezes uma correção, às vezes uma palavra que vai agregar o conhecimento ali e vocês vão crescer juntos. E às vezes Deus usa amigos para nos curar, às vezes espiritualmente, e às vezes pode ser até fisicamente. A Bíblia tem várias vezes que pessoas levaram os amigos para serem curados, levaram para Jesus. Um desses acontecimentos relatados na Bíblia é daqueles 3 cegos. A Bíblia fala de 3 cegos citados lá, e um deles fala claramente que os amigos o trouxeram para ser curado, né? E eu até tenho um negócio legal para falar desses 3 cegos, mas eu vou deixar para falar quando eu for falar sobre cura. É muito legal, uma coisa que Deus me clareou na palavra, nossa, eu achei aquilo maravilhoso e tem a ver com isso. Mas eu só queria destacar essa parte de amigo primeiro. Os amigos o trouxeram, a Bíblia fala, para ele ser curado, tá? Em outro texto a Bíblia fala de pessoas que trouxeram um cara que não andava, abriram o telhado, tiraram o telhado, desceram até Jesus, porque eles sabiam que Jesus podia curá-lo. E eles carregaram ele. Então, vamos olhar para as pessoas ao nosso redor, para pessoas que às vezes você não dava muito valor, mas é uma pessoa que sempre falava com você: eu estou sempre orando por você, ou dava uma palavra, às vezes você não dava ouvidos, ou às vezes você está com essa pessoa, olhe para essa pessoa com gratidão, agradeça a Deus pela vida dela, ore pela vida dela, dê mais ouvidos, lógico, sempre confrontando com o que Deus está já dizendo para você, que a Bíblia está dizendo para você, e dê ouvidos, porque leal é as feridas de um amigo, né? É uma repreensão às vezes que um amigo dá ali. Se ele dá, gente, é porque ele te ama. Se ele fala algo é porque ele te ama. A soberba leva à destruição, né? Então, é um texto, um vídeo rápido, mas eu acho que é muito importante que esses textos encontrem lugar no seu coração, que você entenda que a Bíblia está falando de amigos à luz da palavra, não é qualquer tipo de amigo. Amigos à luz da palavra, amigos que estão ligados em Deus. Você sabe quem são eles. Você sabe quem são eles ao seu redor. Você sabe quem, às vezes, ele fala um negócio que você não gosta muito, mas ele é uma bênção na sua vida, não é mesmo? Deus te abençoe e em breve espero postar em algum outro momento algumas outras coisas. Deus tem falado muito e já tenho lido muito, e Deus tem falado muito, e eu quero compartilhar o que der aqui com vocês. Até a próxima.